problema escolhido para a apresentação consiste no conjunto conectado dominante mínimo e ele pode ser aplicado em um cenário de redes de sensores sem fio. Redes de sensores sem fio geralmente possuem topologia dinâmica centralizada que causa alguns problemas, né? Esses problemas eles podem ser resolvidos com a criação de backbones virtuais na rede. Esses backbones virtuais eles são nós que controlam a comunicação na rede e todos os demais nós conseguem alcançá-los. Um exemplo é na figura 1, onde do lado esquerdo a gente tem uma rede de sensores e do lado direito a gente tem a mesma rede com a formação de backbones em azul. O problema de encontrar o conjunto conectado dominante mínimo, ele pode ser facilmente convertido nesse problema, né? Onde dado um grafo G, onde os vértices V são os nós e as arestas são os links entre os nós, o objetivo então é encontrar o menor conjunto possível, tal que esse conjunto ele seja dominante no grafo e ele também seja conectado entre si. Esse problema ele é conhecido por CNP difícil. A primeira etapa do trabalho consiste no baseline retirado da literatura. O baseline escolhido ele é uma heurística proposta por Han, que consiste basicamente em 3 etapas. A primeira etapa, chamada de Zone Partition, ela consiste em dividir o grafo em regiões. A segunda etapa, Dominating Tree Formation, dado uma determinada região, construir um conjunto conectado dominante daquela região. E depois, a última etapa consiste em, dado esses conjuntos conectados dominantes de cada região, uni-los. O algoritmo é apresentado pela figura 2, assim como a ordem de complexidade. E para exemplificar melhor o funcionamento desse algoritmo, deixa eu passar aqui para um exemplo ilustrado pela figura 3, onde a figura A ilustra um grafo de entrada e a figura B ela já ilustra as primeiras etapas da divisão em zonas, divisão em região. Ela consiste em nomear alguns vértices como vértices dominantes da região, no caso o 7 e o 14, logo depois denominar mais alguns vértices como dominadores de uma micro-região, por exemplo, no caso do 1 e do 11, que eles dominam uma pequena região, mas eles não dominam a região toda aqui dominada pelo 7 e do outro lado 14. A região é dividida logo aqui pela linha tracejada. E do outro lado a gente já tem a solução formada, que seriam as uniões desses vértices dominantes. A primeira heurística proposta, ela consiste basicamente em 2 etapas. A primeira etapa sendo a escolha de um elemento central e a segunda etapa a expansão do conjunto solução a partir desse elemento central baseado em um critério guloso. O algoritmo ele é ilustrado pela figura 4, onde as linhas de 5 a 11 ilustram a escolha do elemento central através de 3 buscas em largura e as demais linhas elas representam a expansão do conjunto solução a partir do elemento central. E aqui é bom ressaltar também uma métrica utilizada, que é uma métrica de dominância, que ela consiste no grau do determinado vértice mais o grau dos vértices vizinhos, onde o grau aqui é representado pelo número de vizinhos que ainda não foram dominados, nesse caso aqui representados pela cor branca. Os vértices escolhidos para fazerem parte do conjunto de solução são os vértices de maior dominância. Um exemplo para ilustrar melhor, né, dado aquele mesmo gráfico de entrada, a gente tem aqui na segunda imagem o vértice 10 sendo escolhido como elemento central e a vizinhança desse elemento do conjunto de solução. A dominância desses elementos aqui da vizinhança do conjunto de solução é calculada, o elemento com maior dominância é escolhido, adicionado ao conjunto de solução, a vizinhança do conjunto de solução expande, o próximo elemento de maior dominância é escolhido, adicionado, assim sucessivamente, até obter o último grafo aqui que contém o conjunto conectado dominante, né, que são os vértices em preto. A segunda heurística proposta, ela é similar à heurística 1 nos primeiros passos, mas ela contém um passo adicional, que é o passo de redução de conjunto dominante.
Então, as primeiras linhas são basicamente as linhas da heurística 1, com acréscimo das linhas 26 até 35. Essa redução ela consiste em dois passos, né? O primeiro passo é, dado um determinado vértice no conjunto solução, será que os vértices que são dominados por aquele vértice também já são dominados por outro vértice no grafo? Se forem, uma segunda condição ela é testada, que é a condição de conectividade. Será que se retirar esse vértice do conjunto solução, será que destrói a premissa de conectividade? Um exemplo para ilustrar, a gente tem aqui do lado esquerdo a saída da heurística 1, e a gente pode observar aqui o vértice 2, ele domina o vértice 20, só que o vértice 20 também é dominado pelo 14. Né? O segundo teste que a gente faz então aqui é verificar se a remoção do vértice 2 destrói a premissa de conectividade do conjunto de solução. E como a gente pode ver aqui, isso não é destruído. Né? Ou seja, as duas condições satisfeitas, então o vértice 2 pode ser retirado do conjunto de solução. Passando para os resultados, é bom que a gente definir alguns parâmetros inicialmente. Um deles sendo a densidade de grafo, que é a razão entre o número de arestas pelo número de vértices, e a métrica de qualidade que a gente vai adotar, que são duas: o tamanho do conjunto de solução, quanto menor, melhor, e o tempo de execução. Os testes eles foram realizados ali entre 300 grafos. Para cada configuração de grafo, 5 grafos aleatórios foram gerados, e os resultados são a média aritmética desses 5 grafos aleatórios. A gente pode ver aqui uma ilustração do funcionamento dos algoritmos, né? Dado um grafo de entrada, as saídas das heurísticas EBH, H1 e H2, respectivamente. E aqui a gente vê o desempenho das heurísticas para uma determinada configuração de grafos com densidade igual a 3. A gente pode observar que a heurística 2 ela resulta nos melhores resultados, né, os conjuntos de soluções de menores tamanhos, como mostrado pelo gráfico acima, porém ela possui maior tempo de execução, como mostrado pelo gráfico inferior. Para uma configuração de densidade de grafo igual a 10, a gente tem resultados similares, né, a única diferença aqui é que a heurística H1 ela se aproxima mais do baseline, no caso do tamanho do conjunto de solução, há mais pontos de interseção. E passando para a próxima configuração de densidade igual a 20, a gente tem que a H1 agora ela é bem similar à heurística baseline, né, ZBH. E a H2 ainda apresenta a melhor solução, porém o maior tempo de execução. Como consideração final, nós temos uma coerência entre o que foi previsto em questão de complexidade de tempo de execução entre as heurísticas, né, onde H2 é a heurística mais lenta, seguida de H1, e depois EBH, a heurística mais rápida. Os pontos positivos, principalmente em relação a H2, é a questão da qualidade da solução em relação ao tamanho do conjunto de solução. Ela sempre apresentou um conjunto de solução menor que as demais. Os pontos negativos são em relação ao tempo de execução. Né? H2 foi a heurística que mais demorou para executar, seguida logo depois de H1. Em questões de aplicabilidade em redes de sensores sem fio, né, H2 é uma boa alternativa quando que a rede ela não é tão dinâmica. Né? A rede se calcula o backbone uma vez e ele não sofre alterações ao longo do tempo, sofre poucas alterações. Já no caso em que a rede é muito dinâmica, ZBH acaba sendo a melhor alternativa, né? Já que apesar de não apresentar o menor conjunto conectado dominante, ou seja, o backbone, ele é a heurística que executa mais rápido. Muito obrigado.